Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, uma atividade do AAEC, Área do Atendimento Espiritual Centro Espírita da nossa Sociedade Espírita Esperança. Atividade essa, como vocês sabem, quem acompanha aqui, acontece todas as terças-feiras, às 14 horas, e como era anteriormente na Casa Espírita, né? Só que faz um tempo nós já estamos aqui nessa ferramenta virtual, no Facebook, ansiosos, né, mas com muita noção de segurança e muita paciência para retornar aos encontros presenciais, poder, né, abraçar todos os amigos no momento que as autoridades de saúde nos autorizarem e nos derem, né, a segurança para que isso aconteça. Então estamos aqui hoje eu, Leandro, para dar continuidade ao nosso trabalho da explanação do Evangelho, né? Como a gente já explicou muitas vezes aqui, a explanação do Evangelho é um bate-papo, né, sobre o Evangelho de maneira sequencial, né? A gente conversa com vocês sobre os assuntos e nós estamos agora no capítulo 18 do Evangelho, muitos chamados e poucos os escolhidos, item 6 ao item 10. Tá? Antes da gente começar, né, vamos fazer a nossa leitura edificante. Eu quero pedir para a Astrid pegar o livrinho Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier por Emmanuel, e ler a mensagem 116. Agir de acordo. Beleza. Vamos lá. Isso tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habilitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce na fé viva. Muito obrigado, Astrid. Então, com essas palavras desse texto que nos pedem, nos chamam a coerência entre o nosso conhecimento e as nossas atitudes, que é o assunto do Evangelho na tarde de hoje, quero pedir a todos os irmãos que fechem os olhos, elevem os pensamentos a Deus, que nós possamos agradecer por esse momento tão especial, primeiramente ao Pai Divino Criador, inteligência primeva, Criadora do Universo, Criadora de todos nós, pelo dom da vida, pela oportunidade de existir. Agradecer ao Mestre Jesus, Supremo Governador desse planeta, guia eterno de cada um de nós, sol de nossas almas, Mestre querido que nos legou o Evangelho e o seu exemplo, para que nós possamos nos melhorar sempre com essa guia segura, como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, o maior guia e modelo que Deus mandou à Terra para servir, né, de exemplo para a humanidade. Vamos agradecer aos mentores espirituais desse trabalho, aos guias protetores de cada um de nós, e quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, aos encarnados e aos desencarnados, que possamos conquistar aquilo que viemos buscar, possamos sair daqui na tarde de hoje melhor do que aqui chegamos, dentro do nosso merecimento. E humildemente pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje.
Muito obrigado e que assim seja. Então, vamos ao nosso trabalho de hoje, baixando a música aqui. E eu quero passar então a palavra para a Astrid, que vai iniciar a explanação do Evangelho lá no item 6, né, do nosso capítulo 18, que é... Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Uma reflexão bem legal para a gente fazer hoje, para a gente começar a nossa explanação do Evangelho, então. E como de costume, a gente sempre, lê primeiro o trecho evangélico para depois a gente explicar, porque assim a gente não deixa nenhuma informação faltando, né? O que é muito importante. A gente sabe que Jesus, em todas as suas palavras, tinham grandes significados, então é importante a gente ler como está aqui. Então vamos lá. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Aí o próximo trechinho. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 e Lucas capítulo 6, versículo de 46 a 49. E agora nosso último trechinho, bem pequenininho. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Então, gente, vamos lá agora começar a interpretar por esse primeiro trechinho aqui, né? Antes de tudo, é muito importante que a gente entenda essa parte, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. A gente tem que dar um grande destaque para essa palavra aí, todos. O que representa essas pessoas, né, que falam Senhor, Senhor? São aquelas pessoas, né, que se dizem cristãs, enfim, que escutam os ensinamentos de Jesus e os pregam, né, pregam o ensinamento de Jesus, dizem que acreditam nele. Só que aí é que tá. Fica meio esquisito se a gente pensar assim, tá, mas então os cristãos não entrarão no reino dos céus? Não, aqueles que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos, ou seja, não está errado isso, pregar os ensinamentos de Jesus, mas aqui ele já nos dá uma dica de que só isso não é o bastante, né? Falta mais uma coisinha aí. Então, o que Jesus estava tentando exemplificar aqui com essa passagem, né, com esse trecho, é do que adianta, né, da gente chamar Jesus de mestre ou de Senhor se a gente não pratica os ensinamentos dele, né? Se a gente não coloca eles em prática, se a gente não segue os preceitos de Jesus, né, ou aquilo que está ali no Evangelho. Do que adianta a gente realizar essas demonstrações exteriores, né, de adoração, se internamente a gente continua cultivando o orgulho, a vaidade, o egoísmo? Do que adianta a gente ficar lá horas e horas fazendo prece, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu rezo todo dia, né, antes de dormir, mas a prece assim, Pai Nosso, aquele negócio todo decorado que a gente nem pensa direito no que significa aquilo ali. Ou vai uma vez por semana na casa espírita, assiste palestra, né, toma passe, tô tranquila agora, mas depois pisa fora da casa espírita, já vai lá, briga no trânsito, não tem paciência com seus familiares em casa. Então, do que adianta essas demonstrações exteriores se nada disso nos torna pessoas melhores? Se não nos torna mais caridosos,
nem nos torna mais indulgentes com o nosso próximo. Mas repito de novo, não tá errado isso. Não tá errado a gente ir lá na casa espírita uma vez por semana, assistir palestra e tomar passe. Mas, de novo, não é o bastante. Não adianta a gente só fazer isso. A gente precisa colocar em prática. A gente precisa praticar lá no nosso dia a dia, que é ali onde essa nossa convicção vai realmente ser posta à prova. Então, a gente precisa realizar os dois. Aquela velha história, né? A prece sobre os lábios, mas não sobre o coração. Então, isso a gente precisa ter em mente, da gente internalizar os ensinamentos de Jesus, não somente naquilo que a gente fala, mas também nas nossas ações. Elas também têm que ser coerentes com aquilo que a gente está dizendo. E logo, de acordo com isso, Jesus já emenda nesse segundo trecho aqui, falando o seguinte: todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Aí vem aquela parte ali daquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Então a gente deve prestar muita atenção de novo aqui nessa palavrinha. Ouve estas palavras que eu digo e as pratica. De novo, não basta a gente só ouvir, a gente tem que praticar. Então aquela pessoa que só ouve as palavras de Jesus, só ouve os ensinamentos de Jesus, mas não pratica, é comparado àquele homem insensato que construiu sua casa sobre areia. É aquela pessoa que vai ali e escuta, né, os ensinamentos de Jesus num primeiro momento, recebe aquilo com alegria, acha muito bonito, acha muito legal, né, mas deposita aqueles ensinamentos num terreno não muito estável, né, na areia, que não está muito convicto naquilo. Aí vem as tempestades, as chuvas, né? Chegam as dificuldades na vida daquela pessoa. E ali ela já blasfema contra Deus. Aí ela já se revolta com a situação. Vem alguma pessoa ali para testar ela, para contradizer aquela crença ali dela, ela já cai também. Porque ela não tinha realmente colocado isso em prática, só tinha escutado e não internalizado dentro do seu coração. Não tinha colocado num terreno sólido aquilo, com muita convicção, que nem foi com aquela pessoa que construiu a casa em cima da rocha. É aquela pessoa que escuta a palavra de Jesus e que coloca em prática. Pode vir a tempestade que for, a chuva que for, a casa daquela pessoa não vai desmoronar, porque a convicção dela vai ser muito forte. A fé. Exatamente isso. Vão vir as dificuldades no caminho dela, ela vai encarar aquilo como uma forma de crescimento. Ela vai entender, vai compreender que se ela passar por essa situação difícil, por essa dificuldade de uma forma positiva, aquilo vai transformar ela numa pessoa melhor, ela vai sair mais forte daquilo ali, não vai blasfemar contra Deus, né? Então, essa parte ali da casa, né, da gente construir a nossa casa sobre a rocha, isso também é bem importante. De novo, Jesus nos alertando de que a gente não pode só escutar, não pode ser só da boca para fora. A gente tem que praticar, a gente tem que realizar a nossa reforma íntima, né? Tem que botar em prática. E aí, então, essa minha reflexão agora já está chegando ao final, depois eu vou passar ali a palavra pro meu pai, né? E eu queria, então, me encaminhar já pro final dela com uma frase muito interessante que eu achei aqui, depois nessa explicação que tem, que diz o seguinte: o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. E essa frase aqui vem ao encontro daquele último trechinho que a gente leu antes. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Então, muitas vezes, a gente escuta, né, aquela pessoa ali que viola os ensinamentos do mestre, que ensina os homens a violá-los, aquela pessoa que dá o seu jeitinho, né? Sabe que tá errado, mas não tem ninguém vendo, vai lá, faz mesmo assim. E incentiva outras pessoas a fazerem isso. De novo, a gente pega aquela questão esqueci agora. Da inversão de valores. Exatamente isso. Que as atitudes ruins, elas são admiradas pelas outras pessoas, são vistas como coisas boas. E as atitudes boas são vistas como coisas ruins. Quantas vezes a gente já não ouviu uma pessoa falar: ai, eu não levo desaforo para casa. Se a pessoa me insulta, eu vou lá e insulto de volta. E pessoas vendo isso e achando super legal, achando que tá correto. E aquela pessoa que, num momento desses, assim, de desavença com alguém, a pessoa fica
quieta, não responde nada, ou perdoa simplesmente a pessoa, aquela pessoa ali que foi humilde, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que a gente também já viu aqui, aquela pessoa encarada como trouxa. E aí que vem a questão, só que o reino de Deus não é dessas pessoas espertas que dão o seu jeitinho, que não levam o desaforo para casa. Diz aqui, o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos, os mansos e pacíficos. Então, o único caminho que nós devemos seguir é a gente seguir a lei de amor e de caridade, da gente ser bondoso com o nosso próximo. E a gente vai conseguir fazer isso da melhor maneira possível quando a gente decidir mudar também. Quando a gente realizar a nossa reforma íntima. Quando a gente se modificar. E assim a gente vai poder modificar o mundo à nossa volta. A gente sempre bate nessa tecla e diz isso. Então, a gente já não pode mais alegar ignorância, né? A gente sabe o que tá certo, o que a gente tem que fazer. E a gente também sabe o que tá errado. Então, a gente sabe que a gente já tem que se modificar, que já tá na hora. Só basta a gente querer. Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. E agora eu vou passar a palavra para o meu pai para ele continuar a nossa reflexão de hoje. E aproveitando esse último gancho, dessa última fala da Astrid, agradecendo ela pela brilhante colocação, né, brilhante explanação, ela falou em reforma íntima, né, pessoal? Eu vou voltar lá no início do teu tópico, do item 6. Os que dizem Senhor, Senhor não entrarão todos no reino dos céus. Porque o reino dos céus para Jesus é a reforma íntima de cada um. E nem todos os que dizem Senhor, Senhor, nem todos os que são religiosos, nem todos os que têm atitudes externas de religiosidade, nem todo que se ajoelha e ora, nem todo mundo que demonstra religiosidade se modifica. Às vezes só faz isso para demonstrar uma suposta santidade para ser admirado pelos outros, mas aquilo não é o suficiente para o modificar por dentro. Então, por isso, nem todos entrarão no reino dos céus. Nem todos vão mudar para melhor usando a ferramenta luminosa da espiritualidade, da religiosidade, principalmente dos ensinos cristãos, que é o nosso, aonde a gente labuta, né, na doutrina espírita. A doutrina espírita, a base moral da doutrina, a rocha que a gente constrói a nossa casa, são os ensinamentos de Cristo colocados em prática, porque não existe espiritismo sem prática. Não existe espírita não praticante. Não tem. Eu sou espírita não praticante, não. Né? A doutrina espírita, justamente, ela é a prática, a busca da reforma íntima, a busca da regeneração e da renovação do ser humano através da observância dos ensinamentos dos espíritos superiores e do espírito dos superiores, ou mais superior de todos, que é Jesus Cristo, pessoal, a base moral da nossa doutrina. E aproveitando então esse gancho, vamos para o nosso item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então eu tenho 2 trechinhos evangélicos para ler para vocês, para a gente poder fazer o fechamento desse pensamento. Isso é uma complementação do que a Astrid já vinha falando. Vocês vão ver que um assunto está ligado no outro, tá? Aqui Jesus, lá em Lucas capítulo 12, versículo do 47 ao 48, diz o seguinte: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que apesar disso não se preparou, não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. E aí completa lá em João capítulo 9, versículo do 39 ao 41, Jesus diz: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? E Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, e por isso que vosso pecado
permanece. A quem é muito dado, muito será cobrado. No início, pessoal, da jornada do ser humano no planeta Terra, quando nós éramos primitivos, nós cometíamos muitos erros que eles eram compatíveis ao nível evolutivo que a gente tinha como seres primitivos. Se matava, né, pela lei do mais forte, né, existia canibalismo, existia sacrifícios humanos, né? Aí o ser humano começou a se reunir nos primeiros nichos sociais, mas ainda com muita ignorância sobre as leis de Deus, né? Não tinha uma ideia de um Deus único, e aí cometia muitas atrocidades. Então, aí veio a ideia do Deus único, mas aí ainda de uma maneira meio distorcida com Moisés, né, com aquele código penal brutal daquele Deus punitivo. Aí veio o advento de Jesus, da vinda do Mestre para o planeta Terra, nos trazendo a sementinha da regeneração, nos ensinando a ideia de um Deus soberanamente justo e bom e perfeito, né, um Pai amoroso. E aí nós fomos caminhando como sociedade. Muito bem. Nós chegamos, pessoal, em pleno século XXI. Nós passamos já pela era do Consolador prometido por Jesus, que foi o século XIX, com o advento da doutrina espírita e do descortinar para o ser humano do mundo espiritual e do intercâmbio do ser humano com o mundo espiritual. Aquelas pessoas que cometem erros hoje em dia, e dizem que cometem os erros por ignorância e por isso merecem um abrandamento na sua pena consciencial, né? Porque não é Deus que nos pune, é a nossa consciência, estão enganando a si mesmo. A quem é muito dado, muito será cobrado. E foi dado muito para nós, seres humanos, na história da humanidade, gente. Muita coisa foi dada. A primeira revelação, como eu falei, foi um presente divino que disciplinou um povo extremamente rude, extremamente bruto, através dos 10 mandamentos, do decálogo, dos ensinamentos, né, que advieram dos 10 mandamentos. A vinda do Mestre Sagrado, do Mestre Divino para a Terra, foi um acontecimento sem precedentes, não só na história do nosso planeta, mas na história do universo, repercutiu no universo inteiro. Um espírito de tamanha envergadura se metamorfizar, criar um perispírito e encarnar num planeta tão atrasado como o planeta Terra. E a vinda do Mestre Jesus dividiu a história do nosso planeta entre antes de Cristo e depois de Cristo, pessoal. Então isso foi um presente divino para nós, para nos tirar da escuridão, da ignorância. E o que o ser humano fez? Nós, seres humanos, fizemos. Pegamos essas luzes imorredoras do Cristo e deturpamos os ensinamentos de Jesus, invertemos os valores, adaptamos os ensinamentos de Jesus ao nosso jeito de ser, para buscar poder, para buscar glória, para buscar ouro, santuários suntuosos, poder sobre reinados, terras. Durante muitos séculos isso aconteceu. Aí veio o advento do Consolador prometido, um terceiro presente maravilhoso que o planeta Terra recebeu, não só através da doutrina espírita, mas através de vários nichos que começaram a pesquisar e a pensar. A doutrina espírita é o carro-chefe, é a doutrina mais séria, é a doutrina mais coerente, que decodificou esses ensinamentos, que eles são universais e existem de todo o sempre, foram decodificados no século XIX por Allan Kardec, através da benevolência dos espíritos superiores. E aí nós chegamos nesse ponto. Nós, como espíritas, nosso mea culpa, quando a gente recorre à doutrina espírita, que não é uma doutrina de fé dogmática, não é uma doutrina de rituais
com fins em si mesmo. Não é uma doutrina onde existam uniformes, onde existam altares, onde existam fórmulas mágicas, amuletos, patuás, né? Ou qualquer coisa que a gente possa se agarrar externamente. É uma doutrina que nos ensina que aquela organização, aquelas reuniões, aquele dia a dia na casa espírita é importante, sim, muito importante, para nos amparar, para nos dar as ferramentas, para que a gente possa ser consolado nas nossas dores, nos momentos difíceis. Mas aquilo ali, o único objetivo da doutrina espírita é munir o ser de ferramentas para que ele se modifique no seu dia a dia, na sua vida. Quando o espírita, depois de receber todos esses ensinamentos, mesmo assim, adapta a doutrina espírita ao seu jeito de ser, como os cristãos primitivos fizeram, como o Império Romano fez, e como outras religiões fizeram com ensinamentos de outros avatares que vieram para a Terra. E a gente adapta a doutrina espírita ao nosso jeitinho de ser e pensa, como a Astrid falou antes, eu vou uma vez por semana na casa espírita, recebo o passe, eu tô com o corpo fechado, tô limpo, né? Aí vai pra rua, continua brigando no trânsito, continua fazendo uso do álcool, continua fazendo uso de substâncias tóxicas, continua falando mal dos outros pelas costas, continua brigando com os familiares. Aí quando se sente carregado, vai na casa espírita, bengala espiritual, assiste uma palestra, né, mais dorme do que ouve, entra num ouvido, sai pelo outro, recebe um passe, sai dali como se fosse uma coisa mágica que de fora para dentro eu estivesse limpo e agora estou seguro. Pessoal, é muito grave, porque nós estamos ouvindo dentro da casa espírita, através dos palestrantes, dos grupos de estudo, dos grupos de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, que não é por aí o caminho. Mas se mesmo assim a gente vai por esse caminho, nós vamos ser cobrados pelo tribunal da nossa consciência. Tem aquela historinha, eu desencarno, né? Aí chego do outro lado, me abro os olhos e eu tô num umbral horrível. Aí eu chamo o meu mentor espiritual. Vem cá, vem cá. Aí o mentor vem. Aí ele diz, o que que foi? Por que que eu tô aqui nesse lugar? Eu era espírita, eu não sei o quê. Eu ia, tomava passe, assistia palestras. Né? Daí o mentor espiritual diz, pensa um pouquinho, tu deve ter acontecido alguma coisa. Aquela briga que tu teve com o teu irmão. Porque meu irmão fez isso. Não, quero saber qual foi a tua atitude em relação a isso. E aquela briga que tu teve com o teu pai. Porque o meu pai fez tal coisa. Quero saber qual foi a tua atitude em relação a isso. E aquela briga que tu teve no trânsito lá, que gerou a morte de uma pessoa. Não, mas foi ele que cruzou a minha frente. Mas qual foi a tua reação? E a gente vai sempre jogando a responsabilidade fora de nós, sempre jogando a responsabilidade no outro, que é o contrário do que a doutrina espírita nos ensina, que é pra gente tomar as rédeas da nossa reforma íntima, da busca pelo reino de Deus nas nossas mãos, e em detendo o conhecimento, detendo as ferramentas que vão nos dar a noção de importância das nossas ações modificadas pelos ensinamentos do Mestre que chegam a nós através da doutrina espírita, a gente mesmo assim não consegue, diante das pequenas, das médias e das grandes coisas, né, dificuldades que a vida nos impõe, agir de maneira coerente, pessoal. Porque a ideia não é ser perfeito. Ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é ser humano. Por que eu digo isso? Mas todo mundo no planeta Terra é ser humano. Pode ser humano, mas não age como um ser humano. Porque o ser humano foi criado simples e ignorante por Deus com o objetivo pedagógico de evoluir para o bem. E muitas pessoas não estão estacionadas na iniquidade, no mal, no materialismo, no sensualismo. E nem cogitam da possibilidade de espiritualmente se modificar. Até vão à igreja, até vão ao templo budista, até vão na casa espírita, mas por atavismo, para dizer que estão indo em algum lugar. Mas o objetivo não é se modificar, o objetivo não é entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus disse, nem todos entrarão no reino dos céus. Porque nem todos que procurarem esse caminho, Senhor, Senhor, nem todos vão se modificar. Porque se modificar exige o quê? Esforço, humildade, disciplina,
desprendimento do nosso ego, desprendimento da nossa arrogância de se achar melhor do que as outras pessoas. Caridade verdadeira, ajudar o próximo sem esperar nada em troca. O reino dos céus vai ser conquistado assim. E a quem é muito dado, muito será cobrado. Dentro da doutrina espírita tem a questão da mediunidade. Olha os médiums. Aquelas pessoas que vêm para o planeta Terra, tá, com essa faculdade de se comunicar com os espíritos. Vocês sabem, pessoal, que existe um ensinamento para os médiums dentro da doutrina espírita que diz o seguinte: toda e qualquer mensagem que um espírito superior, que um espírito mentor espiritual der através de um médium, essa mensagem é para o médium. Ela pode até servir para outras pessoas, mas é para o médium. Quantos médiums recebem mensagens falando da necessidade da humildade, da necessidade da caridade, e ele diz assim, ó, recebi essa mensagem para vocês. Eu, porta-voz da espiritualidade superior, como se ele não precisasse daquilo. Não, a mediunidade é, a mensagem é para o médium. O mentor, ele está sempre falando para o médium. Aí o médium humildemente vai tentar observar nele aquilo. E vai dividir, se for uma mensagem realmente boa, né? Vai com todas as regras que a gente tem de coerência, de análise, lá vindas de Allan Kardec, vai dividir com as pessoas dentro da casa espírita essa mensagem. Mas é só uma curiosidade, a quem é muito dado, muito será cobrado. Quando perguntavam para o Chico assim, Chico, tu é um abençoado com essa tua mediunidade? O Chico dizia, não, eu não sou abençoado, eu sou o mais endividado. O que ele estava falando? Por que ele estava dizendo isso, gente? Chico bebia na fonte do ensinamento. Qualquer ação, qualquer ato do Chico, ele vinha linkado com o ensinamento da espiritualidade superior. Olha a responsabilidade, gente. A mediunidade, o ser humano tem a mediunidade em si por dois motivos. Primeiro motivo é melhorar a si mesmo, como uma ferramenta de autoburilamento. E segundo, uma ferramenta de auxílio ao próximo. Essa é a mediunidade com Jesus, né, praticada dentro da doutrina espírita. Existem outras doutrinas, outras filosofias que praticam a mediunidade como hierarquia, para se sentir superior às outras pessoas, né, para ganhar dinheiro, para ler a sorte, ler o futuro, o passado, o presente, né, trazer o amor de volta, sei lá, várias coisas. Agora, na doutrina espírita, a gente tem a mediunidade com Jesus, que ela vem ao encontro disso aqui, ó. Quem é muito dado, muito será cobrado. A mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma responsabilidade muito grande. E quem usar a mediunidade de maneira errada ou não usar a sua mediunidade, bloquear a sua mediunidade, vai ter que, na lei de causa e efeito, recolher aquilo que plantou. Então, pessoal, para encerrar a minha fala, eu quero ler a última reflexão, os últimos 3 parágrafos pequenininhos, tá, desse texto do item 10, que diz o seguinte, que é um recado diretamente a nós, espíritas. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito tem recebido. Mas também aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe possa dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que ele dá. Também multiplicará o número de escolhidos, porque muitos chamados, poucos os escolhidos. Muitos chamados porque todos nós temos acesso aos ensinamentos de Jesus e às leis de Deus. E poucos os escolhidos, por quê? Porque nós escolhemos através da realização da nossa reforma íntima e da construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Muito obrigado, pessoal. Agradeço profundamente pela presença de vocês e vou passar agora a palavra para a Astrid fazer a oração de encerramento da tarde de hoje. Tá.
Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, acalmar a nossa mente, aquietar o nosso coração. Vamos primeiramente agradecer por esses ensinamentos que todos nós podemos compartilhar entre nós na tarde de hoje, por essa reflexão maravilhosa que nós realizamos e por esse círculo de energias que nós formamos hoje durante essa explanação do Evangelho, de pensamentos positivos, de uma energia muito boa que vai nos ajudar ao longo dessa semana a gente encarar os problemas do nosso dia a dia, situações difíceis que a gente vai ter que lidar. Vamos pedir para Ti, então, Senhor, muita força, então, para que a gente consiga realizar o que nós devemos. Muita paciência também, que a gente possa tratar as pessoas ao nosso redor da melhor maneira possível e sempre tendo dentro da nossa mente e principalmente dentro do nosso coração todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que a gente consiga colocá-los em prática e se melhorar a cada dia. Humildemente nós pedimos permissão para encerrar a nossa explanação de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.